Olá pessoal do quinto ano, como vocês estão hoje? Espero que muito bem, né? Hoje nós iremos falar um pouquinho aqui durante a correção da página 15 em História, de novo sobre cidadania no Brasil. Como vocês sabem, os direitos dos cidadãos, eles são divididos em direitos políticos, direitos civis e direitos sociais. Todas as pessoas têm seus direitos e seus deveres, como vocês bem sabem, né? Então tá, relembrando esse conteúdo, falando sobre os direitos dos cidadãos, que nós fazemos parte, lógico, vamos lá. Pesquise alguns exemplos de direitos inscritos na Constituição Federal de 1988 e que são colocados em prática onde você mora. Organize esses exemplos em direitos políticos, civis e sociais. Bom, como direito político, eu escrevi votação. Vocês lembram que hoje, atualmente, todas as pessoas, podem votar. Antigamente não, Antigamente mulher não podia votar, analfabetos não podiam votar, Então hoje, nos nossos direitos políticos, temos a votação, tá bom? Direitos civis. Eu coloquei protestos, que são quando as pessoas vão na rua, reivindicando aí melhores condições, de lazer, de vida, de religião, tudo que eles têm em voz que eles podem protestar. Direitos sociais, eu coloquei hospitais, principalmente, redes públicas que deixam tanto a desejar, mas tem outras também, outras coisas que vocês podem colocar, parques, direito à educação, à saúde, tá? E fica a critério de vocês. Que direitos ainda não são cumpridos em sua cidade? Bom, aqui eu coloquei promover programas, de construção à moradia, Ainda falta muito, como vocês sabem, existem aí ainda barracos, favelas, pessoas embaixo aí de viaduto, de ponte. Então, promover programas de construção à moradia é um dos programas que ainda não são cumpridos, na nossa cidade. E por que esses direitos são tão importantes? Simples, para vivermos bem, Então, se tudo andasse, perfeitamente, todas as pessoas sairiam vitoriosas, todo mundo viveria muito bem. Já na página 18, correção também, ainda falando sobre os direitos, da cidadania no Brasil. Aqui fala sobre o voto feminino, aqui sobre as greves, que ocorreram aí no período antigamente, aqui fala sobre o direito da população negra e aqui sobre a democracia, que teve aquele manifesto chamado Diretas Já. Então vamos lá. O que foi registrado na foto? Aqui o que foi registrado na foto é uma manifestação contra a violência, tá bom? O que significam as flores e a pomba no cartaz? Paz. Essa imagem também representa um direito reconquistado e inscrito na Constituição Federal de 1988. Que direito é esse? Liberdade de expressão. Complete o texto utilizando as palavras em destaque. Os direitos do cidadão brasileiro foram escritos em constituições. Aqui está vigente, foi criada em 1988 e é conhecida como Constituição Cidadã, porque garante muitos direitos que são importantes para os cidadãos viverem com dignidade. Muito bem, pessoal, essa daqui foi a nossa correção de história. Agora temos uma correção lá em matemática, vamos lá? Em matemática, na página 30, atividade sobre a presença da vírgula, Então, quando o número for multiplicado por 10, eu mexo a vírgula para a direita, uma vez só. Quando ele for multiplicado por 100, eu mexo duas vezes. E quando ele for multiplicado por 1000, eu mexo a vírgula 3 vezes, 3 casinhas, No caso, tá? Isso comparando com a quantidade de zeros, tá? Porque 10 tem um zero só, por isso que eu mexo uma vez. 100 tem 2 zeros, então por isso que eu mexo duas. E 1000 tem 3 números zeros, por isso que eu mexo 3. Aqui poderia ter feito
na calculadora, mas isso é muito simples, tá? É só mexer a vírgula para a direita. Então, no primeiro resultado, 53,14, eu vou apontando com a caneta e vocês vão seguindo aí, tá bom? 531,4, 5.314. Viram que a vírgula só foi andando de lugar? Só foi indo para a direita. Próximo, 12,5, 125.250. No caso, quando acaba em vírgula, eu acrescento o zero. 5,2, 52.520. 6,38, 63,8 e 638. 123,75, 1.237,5, 12.375, 195, 1.950, 19.500. O que você observa em relação aos resultados dos números decimais multiplicados por 10? A vírgula desloca uma casa, por 100 a vírgula desloca 2 casas e por 1.000 a vírgula desloca 3 casas. Bom, aqui era um joguinho, nessa parte de baixo não precisava ser feito. Aqui, do mesmo jeito, só deslocar a vírgula, tá? Então, nesse quadradinho dá 1.567. No de baixo, segunda rodada, 567, 5.670, desculpa, e nesse daqui 289, tá bom? Essa foi a nossa correção em matemática. Ainda temos uma correção em português. Na página 31 de português, falando sobre verbos, né? Vamos aqui corrigir essa página. Complete as frases no balão de fala. Para isso, você deve prestar atenção aos verbos do quadro, aos pronomes pessoais da frase e ao tempo em que as ações ocorrem. Quando de manhã telefonei para o João, ele disse que o Arthur e você estudaram a matéria ontem. 5. Relacione as colunas considerando a concordância entre o pronome pessoal e as formas verbais. Então, vamos lá. Divulgou curiosidades sobre a alimentação de alguns animais. Letra C. Fiz o bolo de chocolate para o aniversário de 10 anos de minha amiga. Letra A. Kelly e Ana estudam todos os dias. Letra F. Viste o resultado da falta de cidadania? Letra B. Caminhamos a tarde toda no parque. Letra D. E lestes o livro do bimestre? Letra E. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa correção de português. Acabamos com a correção. Essa foi a nossa parte 1, tá? Da nossa aula de hoje. Agora, vocês irão ficar com o vídeo, tá bom? Falando um pouco sobre a história da independência do Brasil. Segunda-feira é feriado e é dia da independência. Como vocês sabem, durante todo o ano letivo, né, nós cantamos, né, o hino em comemoração à independência. O hino, vocês sabem que precisamos ter respeito, né? As professoras sempre ensinam que vocês devem ficar com a mão no peito, que vocês não podem rir, que precisa ter concentração. Então agora vocês irão assistir um vídeo que fala um pouquinho da história do descobrimento da independência do Brasil e depois vocês me contam se vocês gostaram ou não, tá bom? Daqui a pouco a gente vem com a nossa parte 2. Até já! Há muito, muito tempo atrás, mas precisamente em 1808, a família real portuguesa precisou vir morar no Brasil. Nesta época, o Brasil era colônia de Portugal. Ou seja, todas as nossas riquezas, o ouro, a madeira, eram exploradas e levadas para Portugal.
Por volta de 1820, a família real portuguesa que morava aqui no Brasil precisou voltar para Portugal. Então, o rei Dom João VI nomeou seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Assim, a família real retornou para Portugal e Dom Pedro ficou aqui no Brasil. Ao perceber o desenvolvimento do processo de independência do Brasil, a corte portuguesa enviou uma carta a Dom Pedro exigindo seu retorno para Portugal. Porém, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um manifesto do povo brasileiro, pedindo que ele não abandonasse o país. Dom Pedro resolveu ficar aqui no Brasil, e esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. A decisão de Dom Pedro foi pronunciada da seguinte forma: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E Dom Pedro passou a ser chamado de Dom Pedro I. Após o Dia do Fico, Dom Pedro I traçou uma série de medidas que mudariam a história do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil com o famoso grito: independência ou morte! E a partir desta data, o Brasil deixaria de ser colônia de Portugal. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, temos serviço, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídia do tortilho, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, temos serviço, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ímpias falanges
muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longeva, devos servir ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiros, já do marco varonil do universo, entre as nações resplandece